Olá, queridos irmãos, mais uma vez aqui estamos para o programa Ágatos Brasil. Programa que busca avivamento, que pretende, da parte de Deus, o avivamento para as igrejas do Senhor Jesus Cristo. A gente está sempre pregando aqui, eu e os meus colegas, com mensagens quantas vezes duras, mas é isso que se precisa. Não é moleza, não. Não é fácil agradarmos a Deus e não vamos agradar a Deus com uma vida de tranquilidade, com uma vida de responsabilidade. O sermão desta manhã é o que Deus espera dos crentes. Claro, ele espera muitas coisas de nós. Isaías 55, versículos 6 a 9, diz o seguinte: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pois bem, o que Deus espera de nós? Certamente que os teólogos que me ouvem vão rechaçar esse texto como base para um sermão, diríamos, doutrinário, com esse título. O que Deus espera dos crentes, né? O que Deus espera dos crentes? Isso porque é próprio e endereçado aos incrédulos, o texto que lemos. E eu concordo, sim. Entretanto, eu o estou usando exatamente pelo fato da maioria dos crentes, eu colocaria crentes aí entre aspas, os crentes atuais, membros das muitas igrejas evangélicas, estarem se comportando exatamente como incrédulos. Será que eu estou exagerando, meu querido irmão, minha querida irmã, caro pastor, caro líder, caro presidente de igreja? Será que eu estou exagerando? Como estão os crentes aí, membros da sua igreja? Eles não estão se comportando como incrédulos exatamente? Se é que não o são. Se é que não foram para a igreja por escolhas outras, por interesses. Até porque ser crente é vantajoso até comercialmente falando. Estão se comportando como incrédulos, e muitos são incrédulos mesmo. Considerando o que a Bíblia diz, que pelos frutos nós conhecemos a árvore, a planta, basta olhar para os frutos dos crentes de hoje. O mundanismo está abundando nas igrejas. Mundanismo nas igrejas. Coisas horríveis acontecem nas igrejas. Pastoreei em 9 igrejas, sendo 4 delas efetivamente, 5 interinamente. Eu só não me lembro e não vi problema na primeira igreja, talvez por irresponsabilidade minha, incapacidade minha. Primeira igreja que pastoreei, não vi problemas, não tive problemas, não levei ninguém em exclusão por escândalos, mas nas outras, todas elas, tinham coisas horríveis acontecendo. Não se distingue mais o crente do incrédulo da sociedade. São iguais, não se vê diferença. Andando pela rua, a gente vê aquele bando de gente. A gente só sabe que um é crente ou outro é crente porque a gente conhece pessoalmente. Não estou exagerando, não. Vejamos só a expectativa de Deus em relação à igreja. O que Deus espera do irmão, o que Deus espera de mim, meu querido irmão, como crente em Cristo, como pastor. Primeira coisa que o texto nos remete é que há uma busca incessante do Senhor. Ele quer que busquemos incessantemente a Ele. Ele quer isso. Não é para o bem dele, não. Os irmãos acham que Deus precisa de nós? O ser de Deus, o universo dele, a realidade dele, o ambiente dele vai mudar pelo fato de irmos ou não na direção dele? Então não precisa de ninguém, não. Deus não precisa. Nós é que precisamos. Ele nos busca por causa do amor. Nós é que precisamos dele. Precisamos buscar incessantemente ao Senhor. O que diz o texto? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor
enquanto se pode achar. Quer dizer que vai haver um momento quando não se poderá achar o Senhor? Vai. No momento em que Cristo voltar, arrebatar a sua igreja, antes levantar pela ressurreição todos os seus salvos, acabou. Não haverá mais oportunidade alguma de se poder buscar e encontrar o Senhor. Mas há um momento que atinge a todos nós, no momento que batemos as botas. É uma linguagem popular, desagradável. Quando morremos, não importa se rico, pobre, poderoso, se membro de igreja, se pastor, se presbítero, se apóstolo, se apóstrofo, o que quer que seja, não importa. No momento que você morrer, não vai adiantar mais nada, você não poderá buscar ao Senhor. Mas agora há oportunidade ainda de o achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Como estão os crentes diante desse mandamento, dessa ordem? Estão buscando o Senhor na certeza de que Cristo vai voltar? Na certeza de que a morte pode chegar a qualquer momento? Estou pregando aqui, num estúdio maravilhoso, com ar-condicionado, com lâmpadas, com luzes agradáveis, com um assistente de estúdio controlando o meu tempo e tudo mais. Que beleza! Mas nada impede que eu infarte agora e não consiga sequer terminar esse sermão, correto? Então, como está você, meu querido irmão, minha querida irmã? Como eu estou diante desse mandamento de que devo buscar ao Senhor enquanto eu posso achar? Pastores, como está a busca do Senhor por suas ovelhas? Pela sua igreja? O colega tem estado, tem lutado, tem pregado para que isso aconteça? Tem se preocupado com o púlpito para que o seu povo, as suas ovelhas, busquem ao Senhor mesmo? A sua igreja tem um programa de busca ao Senhor continuamente? Ou só recebe mensagens de encorajamento, mensagens de autoajuda, de positivismo espiritual, em detrimento da busca da santidade? Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido colega, pressione a sua igreja pela busca da santidade, porque sem santidade, diz a Bíblia, ninguém verá ao Senhor. Cuidado! Quando Cristo voltar, muitos serão deixados para trás. Muitos que estão bem uniformizados nos corais das nossas igrejas. Muitos que cantam bonitinhos com seus baixos, guitarras, tocam baterias, louvam com seus playbacks e tantas coisas mais. Muitos desses que pregam o evangelho, que estão empolados nos púlpitos das igrejas, como pastores, bispos, presbíteros, né? Apóstolos, pai apóstolos, enfim, muitos desses serão deixados para trás como a temática de uma série de livros que redundou até em um grande filme. São os que pensam que serem crentes, são os pastores que pensam que têm ovelhas, são apenas convencidos do evangelho. Cuidado! Mas o que o Senhor espera, o que Deus espera de nós, espera também invocação do Senhor pela consciência de que Ele sempre está perto. Ah, invocai-o enquanto está perto. E se perto, a tudo vê. Perto está o Senhor de todos os que invocam. É a palavra, é mais um versículo que corrobora a intenção do outro. Invocai a Deus enquanto Ele está perto. Ele está perto sim e a tudo vê. Os crentes de hoje têm mesmo essa consciência ou vivem como se Deus estivesse em outra galáxia? E para saber o que ocorre aqui, teria que vir de lá a pé. Tem crentes que vivem assim, como se Deus estivesse numa outra galáxia, lá no final do universo, tivesse que sair de lá a pé para vir aqui, para saber da sua vida. Não, mas Ele ocupa todo o universo. Não é panteísmo, não. Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está pensando agora, meu irmão, minha irmã, meu querido pastor. Ele sabe qual a intenção do seu coração. Ele sabe quais são as suas dívidas. Ele sabe quais são os seus caminhos. Ele sabe de tudo. Então não fique de bobeira, não. Não. Invoque-o enquanto está perto. Invoque-o enquanto está perto. Nos cultos da sua igreja, invoque-se a presença do Senhor em espírito e em verdade? Ou só de mentirinha, para constar formalmente? Não brinque de crente nem de pastor. Não brinque com Deus.
Mas há um segundo ponto que mostra o que Deus espera dos crentes: a conversão contínua e diuturna. Diz o texto: converta-se ao Senhor. Ora, é duro ter que pregar isso para crentes. Crentes, entre aspas. Por quê? Conversão é necessidade dos incrédulos. Os perdidos é que têm que se converter, mudar de direção na vida. Não. Mas ocorre que nós vemos crentes desses que falo, crentes de hoje, que pouco ou em nada diferem dos incrédulos. Aliás, já perceberam como falam? Já percebemos, meus queridos irmãos e pastores, como eles se vestem? Como negociam? Como eles trabalham? Temos ouvido incrédulos dizendo, e eu confirmo, porque sou empresário, sou empresário, e eu confirmo que os crentes, quantos deles são os piores empregados? Convertam-se dos seus maus caminhos. Convertam-se, meus queridos irmãos, dos seus negócios mal feitos. Convertam-se das suas palavras sujas. A palavra do Senhor continua ecoando. Ele quer que nós mudemos, que você mude e que mude muito. Não é só na conversão inicial que Deus espera que haja mudança. Não. A conversão inicial é para a salvação. Ele espera que mudemos muito, muito, muito. Para quê? Para o testemunho. Testemunharmos junto às pessoas. Isso é importante. Testemunho que estou falando não é de pregar o evangelho, entregar um folheto, dar uma palavra, explicar o plano de salvação. Isso é testemunho, mas não é isso não. O que mais fortemente prega é a nossa vida. Você pode ser contestado quando você estiver falando, quando você estiver pregando em verbo. Você pode ser contestado quando você está entregando um folheto. A pessoa que recebe pode amassar e jogar no lixo. Você pode contestar quando você está cantando ser contestado quando você está cantando um belíssimo hino de evangelização. Mas você jamais será contestado pela sua vida de retidão, de limpeza e de pureza. Jamais será contestado pelo seu jeito de caminhar. Mas há uma outra coisa. Deus espera de nós um caminho único. Um caminho único. Torne-se para Deus. Tornarmos-nos para Deus. Ué, é isso mesmo? Sim. Costuma-se falar o seguinte: fulano está desviado. Em muitas igrejas usa-se essa expressão. Fulano está desviado. Meu filho está desviado. Minha filha está desviada. Meu esposo, minha esposa. Em algumas outras igrejas usa a expressão afastados, excluídos, excluído da igreja, etc. Mas desviados, excluídos, afastados, estão todos os que, afastados, se encontram dos caminhos do Senhor, embora entocados nas igrejas, disfarçados de crentes, mas nos seus caminhos ou nos caminhos de Belial. É o que mais existe. Eu garanto aos queridos irmãos que existe mais gente desviada dentro das igrejas que no mundo. Sabe por quê? Porque os que estão desviados no mundo e perfeitamente identificados com o pecado é porque nunca foram crentes. Nunca foram. Decidiram levantar a mão, etc., foram batizados, estiveram arrolados numa igreja durante certo tempo, mas depois se afastaram. Pastorei uma igreja onde um dos membros, um dos liderantes, dos líderes, inclusive, disse o seguinte, que ele havia se encontrado com um colega de anos atrás daquela igreja, que havia passado por muitas dificuldades, foi membro, cantava e tudo mais, disse, fulano, você continua naquela igreja? Continua. Aquela igreja não presta, rapaz. Tem que derrubar, tirar dali, trocar de nome, mudar de endereço, mas tem uma cabeça de burro enterrada ali. Eu nunca fui crente mesmo, você sabe disso. Fui membro daquela igreja durante muitos anos, mas nunca fui crente. Esse foi um camarada honesto, falou a verdade, ele nunca foi crente. Mas quantos são os incrédulos que estão na igreja disfarçados de crentes? Agiotas, disfarçados de crentes. Mentirosos, disfarçados de crentes. Ladrões, disfarçados de crentes. Usuários de drogas, disfarçados de crentes. Nos cultos estão levantando as mãos, dando glória a Deus, gritando aleluia, mas no dia a dia, quem são eles? O colega tem pregado sobre o pecado para as suas ovelhas? Eu percebo que nas igrejas os pastores estão pregando tudo hoje, menos sobre o pecado.
falar de pecado na igreja incomoda. Pecado é coisa do passado, pecado é coisa da literatura, pecado é coisa de tradicionalismo estéril, pecado é coisa de fundamentalismo inútil, pecado é coisa que já era. Cristo nos remiu dos pecados. Não precisamos ficar preocupados com os pecados. Não! O colega tem pregado sobre o pecado das suas igrejas, para as suas ovelhas. Pregue, enche, fale do pecado, mostre que o diabo está batendo a porta de cada coração, tentando invadir cada mente. O diabo está aí trabalhando muitíssimo. Ele é trabalhador, essa é uma virtude que ele tem. Será que o seu púlpito é daqueles que só pregam e o que pregam, né? Esses curandeiristas e caçadores de níqueis, né? Que estão por aí? Ou seja, pregadores que pregam o evangelho da cura, pregam o evangelho da solução de problemas, para arrumar empregos para lá e para cá, da autoajuda, o evangelho da conveniência das pessoas que estão assistindo. Nós sabemos de igrejas que pressionam os pastores. Pastor, o senhor está pregando muito pesado, o senhor está pegando pesado, o senhor está agredindo as pessoas. Parece que todos aqui somos um bando de irresponsáveis. E são mesmo. Você está fazendo o quê do seu púlpito? Engambelando as ovelhas para poder se manter ali com um salário, com um emprego, com uma condição favorável de vida? Olha, não. As TVs e rádios estão cheias de programas e de pregadores com mensagens favoráveis, com mensagens de emprego. E alguns chegam, olha, entrega a sua oferta, honre a igreja, precisamos do seu esforço para pagarmos nossas contas. Que contas? As contas dele? Igrejas com nomes pomposos? Líderes com nomes pomposos? O púlpito é para incomodar, meu querido irmão, minha querida irmã, caro pastor. O púlpito é para incomodar, incomode no púlpito. Não tenha medo. Você serve a quem? Você é servo da igreja ou servo de Deus? Você, pastor, é pregador do evangelho das pessoas ou evangelho do reino? O púlpito é para incomodar, incomode. Ah, mas eu posso ter problemas, posso ser exonerado, posso ser afastado pelo meu presbitério, posso ser afastado pelo conselho, posso ser afastado da minha igreja, eu posso perder. Não vai, não. Pastor que faz a vontade de Deus não perde nada. Perdem as pessoas que tentam prejudicá-lo. Crente só muda de vida se levar paulada do seu pastor. Que palavra esquisita, né? Crente só muda de vida se levar paulada do seu pastor. E o crente que não merece a paulada, gosta. Que mensagem boa. Não me incomoda quando um pastor prega violento e eu sinto que sua palavra é dura, mas não me atinge. Não me incomoda. Não me incomoda. Pelo contrário, eu sei que ele está fazendo o trabalho correto e perfeito. Pastor não é penteador de ovelha. Pastor não existe para apenas dar banho e perfumar a ovelha. Não. Tornar-se a Deus tem que ser uma proposta contínua. Mas ainda há outra coisa que Deus exige dos crentes das igrejas: primar pelos pensamentos do Senhor. Diz o texto: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E mais de outro lugar: pensai nas coisas que são de cima, disse Paulo ainda. Os pensamentos nossos não são de Deus. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Os pensamentos dele são altíssimos e os nossos são rasos, são insignificantes. Quando nós pensamos boas coisas, só pensamos porque ele as está movendo em nós, a nossa cabeça. Será que os pensamentos dos crentes estão focados em Deus ou cada um nos seus interesses, nos seus desejos, nos seus objetivos particulares? O culto que o colega preside tem esse propósito de levar a todos a pensarem em Deus, a buscarem a presença de Deus, a substituírem tudo que é incomodativo para o Senhor em suas cabeças? Será que os crentes não estão ali, muitos deles, não todos, para uma exibição apenas? Quando cantam, solistas, conjuntos, bandas, etc., o fazem por quê? Para adorar, para servir, para pregar?
ou porque gostam, porque é agradável, porque é bonito, ou porque se sentem bem fazendo isso? Será que os musicistas das nossas igrejas não passam de clones dos cantores e musicistas do mundo? Não passam de repetições horrorosas de tudo que de pecado existe? O colega já percebeu que é grande o número de escândalos no meio dessa gente do louvor? Dá uma olhadinha na sua igreja, verifica quantos problemas morais já aconteceram no meio exatamente do pessoal do louvor. Trabalhe, querido, pregue, inste sobre o pensar das ovelhas, pregue pesado sobre a cabeça deles. O colega mesmo, patrulhe melhor os seus pensamentos. Limpe a sua cabeça, porque Deus espera isso de todos nós. E que Deus a todos abençoe. Amém.